Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. Hoje, no resumo da lição de escola sabatina, o autor aqui trata de um tema e na lição aqui de sexta-feira, ele fala sobre um tópico. Irmãos, esse título que está aqui na lição, quando fala sobre o mistério da morte e a voz do além, no seu livro antigo, você vai encontrar as seguintes expressões. Primeiro, é o ser humano imortal e o outro é oferece o Espiritismo alguma esperança? Se você tiver essa edição antiga, é essa significação, tá? Se você tiver o livro chamado também Um Grande Conflito, mas na versão A Grande Controvérsia, também. Só que na Grande Controvérsia, o título aqui é diferente, mas não difere em seu conteúdo. Tem assim, ó, o primeiro grande engano, que seria é o homem imortal, e o segundo é Espiritismo, que seria, no outro livro, oferece o Espiritismo alguma esperança, mas independente, irmãos, das nomenclaturas que se existem, esse aqui, ele é mais condensado, tá? A expressão que se tem nesse livro aqui, ó, você encontra o termo a luta, perdão, a morte, que seria, no caso, oferece é o homem imortal, e o outro seria o além, onde significaria oferece o Espiritismo alguma esperança, independente, irmãos, de qual seja os títulos, o capítulo é 33 e 34. Tá? Abre o seu livro Grande Conflito, os capítulos 33 e 34 retrata aqui o que o autor da lição está dizendo. Especificamente quando fala assim, ó, sobre esse assunto da morte, a imortalidade da alma inerente, apoia-se a doutrina da consciência na morte. Doutrina que, como a do tormento eterno, opõe-nos aos ensinos da Bíblia, aos ditames da razão e os nossos sentimentos de humanidade. Segundo a crença popular, os gemidos no céu estão cientes de tudo que ocorre na terra, e especialmente da vida e amigos que deixam para trás. Ó, tratando desse assunto e esclarecendo a pergunta de um irmão que fez lá em nosso canal, aqui em nosso canal, sobre esse assunto, eu queria deixar bem claro para vocês. As expressões Tártaro, Geena, Sheol e Hades, elas têm uma significação praticamente semelhante, porém, de acordo com seu contexto diferenciado. Um exemplo, quando a Bíblia fala de Hades, geralmente está falando a sepultura. Quando fala de Sheol, só muda a questão de que uma é em grego e a outra é em hebraico. Né? O Hades, no grego, é o Sheol do hebraico. E geralmente se fala como abismo, como sepultura, como um lugar de silêncio, como um lugar de inexistência. Agora me chama a atenção uma questão. Se a Bíblia fala que não existe um inferno literal, porque de acordo com Apocalipse capítulo 20, o verso 10, o diabo será lançado para lá, porém no verso 14 chega a dizer assim, ó, então a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago e fogo e enxofre. Esse lago, irmãos, será essa terra aqui, não é um lugar específico, porque é aqui que esse lago será formado e quando ele for formado, todos serão destruídos. Aí sim, após isso, desce a cidade santa. Temos que entender o contexto de cada situação e onde eles ocorrem. Não existe um lugar específico onde ali ocorrerá a destruição, ocorrerá os danos, e existe um lugar específico totalmente distante. Logo, aqui o inferno, ele será, esse lago de fogo é a nossa terra, que será de fato dessa forma, e o fogo que será derramado é um fogo que purifica a terra. Logo, tudo será destruído. Aí eu pergunto, se esse fogo, na verdade, ele permanece queimando, então Paulo se contradisse. Quando ele fala assim, tragada foi a morte pela vitória. Se a morte será tragada, e aqui fala que ela será lançada, como também o inferno será lançado no lago de fogo e enxofre, tudo será, na verdade, irmãos, destruído. O Apocalipse ele é muito claro em relação a isso. Lembra de 1 Coríntios, quando Paulo chega a dizer assim, ó, onde está a morte a tua vitória? Onde está a morte o teu aguilhão? Ou seja, a tua picada, aquilo que você causa destruição. A morte, na verdade, deixará de existir, porque é uma pergunta que se faz. Onde estará a morte a tua vitória? Bem, se a morte não vai existir, como é que ela vai ficar vivendo? A morte vai existir ainda em outra esfera de vida. Ainda vai ficar lá queimando. Bem, a morte será para sempre destruída e não será, na verdade, um lugar que permanecerá tendo vida até então. Lembrando, irmãos, em consideração o que Jesus disse, né, num texto tão conhecido de João 3,16. Todo aquele que nele crê não pereça. Irmãos, o perecer quer ser destruído para sempre. Nós já falamos sobre isso. Então, assim, perecer é ser destruído ou é ficar perecendo? Uma morte que não tem morte. Então, se a morte vai ser destruída, como a morte ainda existirá em uma outra situação? Bem, eu espero que nesses poucos textos a gente possa ter deixado claro para você essa questão.
Lembrando que as expressões que inferno que a Bíblia trata, fala-se geralmente em lugar da sepultura. Tá? E a expressão que é dita do lago de fogo e enxofre, ele será formado quando vai ser totalmente preparado para o diabo, os seus anjos, os nomes simbólicos que é aplicados aqui, né, como a besta e o falso profeta, mas são também situações de pessoas que assumirão esse título pela condição de vida que eles quiseram viver, ou o poder, na verdade, total do inimigo, junto com todos os ímpios. É tanto que no capítulo 20 é descrito que vão estar lá os mentirosos, os homicidas, os adúlteros, os fornicários. Aí fala aí todo aquele que ama e comete mentira, né? De acordo com o capítulo 21. Então tudo isso, irmão, será destruído. Quando Paulo descreve aos Coríntios como está escrito aonde? Em Oséias 13:14, sobre a força da morte que não mais existirá. Hoje a morte prevalece, a morte predomina, e de certa forma ela traz descanso aos que sofrem. Porém, essa morte não mais vai existir, pois a segunda morte é a morte eterna, e não é uma morte que não se apaga. Irmão, se a morte é eterna, é uma morte definitiva. Todas as pessoas que morreram serão ressuscitadas. Porém, antes disso, ou após isso, não existirá mais morte para ninguém. A morte será acabada, destruída para sempre. E a pergunta que Paulo faz é para mim e para você hoje. Onde está, ó morte, a tua vitória? Onde está, ó morte, o teu aguilhão, a tua força, a tua picada, a tua destruição, o teu ato de causar calamidades? Não mais vai existir. Eu espero que você possa ter compreendido. E se caso não tiver, faça perguntas aqui embaixo e a gente então vai ter o maior prazer em responder. Lembrando, irmãos, que Deus é um Deus de amor. A pessoa que quiser escolher a morte está escolhendo de fato a inexistência da vida. Deus não ia chegar à pessoa e você não me quer, então agora você vai ser, morrerá, destruirá para sempre. Então, essa questão que Deus está falando, há uma condição definitiva. Irmãos, eu não sei se está para vocês ouvirem, mas tem um barulho aqui fora que está realmente incomodando. Não sei se vai dar para você escutar os meus áudios. Vou ficar até um pouco mais próximo, porque eu não tenho microfone e fica meio difícil. Mas eu espero que tenha ficado claro para você. Se caso tiver com ruído ou alguma coisa, escreva aqui que eu gravo um outro vídeo em um outro momento. Tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Entenda, Deus é um Deus de amor, não é um Deus que destrói. A morte que Deus vai causar para aqueles que não quiserem aceitá-lo é escolha da pessoa. Mas não é porque Deus é um Deus tirano, um Deus sádico, que tem prazer na destruição. Não. Os que quiserem escolher a morte, como está lá em João 3,16, irão perecer por não quiserem crer no Filho de Deus, porque a vida eterna consiste em uma pessoa, e a morte eterna consiste também em uma pessoa, a saber, o diabo, que é o criador da destruição. Cristo é o criador de tudo que é bom e tudo, na verdade, que é prevalecente. Só uma coisa antes que eu me esqueça, irmãos. Quando a Bíblia fala de eternidade, na Bíblia, inclusive aqui o autor chega a descrever eternidade em 3 significados. Tá? Uma eternidade com começo, uma eternidade com começo, porém com fim, quando chega a descrever assim, você será sacerdote para sempre. O termo ali no original quer dizer eterno, você será sacerdote eternamente. Porém, no original hebraico, a expressão ser ou para sempre quer dizer com início e com fim. Tá? Esse é o sentido de eternidade. Um outro significado de eternidade quer dizer um início sem fim. E aí a eternidade que vai ser concedida por Deus. Essa eternidade será dada a todos os salvos, todos os que viveram em Cristo. Então, se iniciará a eternidade e não mais se acabará. E a terceira explicação para a eternidade no original é uma eternidade sem fim, sem começo e sem fim. E quem tem essa eternidade é só Deus o Pai, só Deus o Filho e só Deus o Espírito Santo. Então, são 3 formas de entender. Eternidade com começo e com fim aos seres humanos, com ofícios. Segundo, eternidade com começo, porém sem fim, que serão dados para os salvos. E terceiro, eternidade sem começo e sem fim, que é atribuído a Deus e a toda a divindade, e nem aos anjos, né? Porque só Deus possui a imortalidade, de acordo com o que está em Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Espero que tenha sido compreensível a você. Deus te abençoe e vamos orar ao Senhor nesse momento. Querido Pai Celestial, obrigado pela Tua palavra e teu estudo e pela Tua orientação. Ilumina-nos, Senhor, com Teu Santo e Bom Espírito e nos faz entender que ao querermos escolher a vida, estamos escolhendo estar ao Teu lado. Escolher a morte é deixar de existir, porque se o Senhor é a nossa vida, o que é contrário a Ti, Pai, é a aniquilação, a destruição eterna. Portanto, nos ajuda a escolhermos a vida, como Tu dizes na Tua palavra. Eis que estou posto dentro de Ti a vida e a morte.
Escolhe, pois, a vida, e que nós possamos escolher, Pai, a vida em Cristo Jesus. Dá-nos a tua paz, perdoa nossos pecados e abençoa todos os nossos inscritos, como também aqueles que não são inscritos, mas também escutam nossos vídeos. Que o Senhor os abençoe, em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado pelo seu compartilhamento, pela sua inscrição. O nosso canal está crescendo. Ontem eu tive o prazer de ver mais 3 pessoas sendo adicionadas. Isso é muito edificante, irmãos. Essas 2 semanas, graças a Deus, tem havido um crescimento muito bom em nosso canal. Deus seja louvado por isso. Deus te abençoe, um ótimo final de semana e até amanhã com a lição 11, com outro estudo fantástico da santa, boa e agradável Palavra de Deus.